Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem e da nossa querida e amada Rádio Catedral FM 106.7. Você que nos acompanha, você que é amiga ou amigo da rádio e ainda não é? Olha, gente, é muito bom ser amigo da Rádio Catedral. Eu me sinto família. Aqui fala Sônia Nascimento, do programa Viver Bem. É uma alegria em todos os domingos estar com você, que nos permite a sua audiência. É como receber um abraço, gente. E neste domingo, 26 de maio, o mês está passando rapidinho, a vida passa rápido. E hoje, eu como uma pessoa sensível, e você é uma pessoa sensível? O tema de hoje vai abordar a sensibilidade. Para abordar esse tema, esse assunto de pessoas altamente sensíveis, nós convidamos uma especialista, gente, a psicóloga clínica, ela já vai se apresentar, é a doutora Tereza Teles, que é da paróquia Santa Mônica, aqui pertinho, no Leblon. Ela que também compõe o grupo de psicólogos da nossa arquidiocese, psicólogos que somos católicos, temos um grupo, e agora está estreando aqui hoje a nosso convite no programa Viver Bem para abordar esse tema que nós, psicólogos, identificamos como uma sigla. Olha que sigla bonita. PAS. P-A-S. PAS. Pessoas altamente sensíveis. Doutora Tereza Teles. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutora Sônia. É um prazer estar aqui contribuindo com o programa Viver Bem da Rádio Catedral. Isso. Boa tarde a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Parabéns por estarem buscando esse conhecimento sobre psicologia e espiritualidade. Eu sou psicóloga clínica, arteterapeuta e sou a paróquia Santa Mônica, que é o Frei de Dia, e frequento também a paróquia Santos Anjos, lá no Leblon, com o padre Tiago Azevedo. E eu queria mandar um abraço especial, que hoje, domingo, é aniversário da minha filha, Lavínia. Ah, que bonito! Parabéns, Lavínia! Parabéns, está fazendo 19 anos. Seu CRP? O meu CRP é da 5ª região, né, do Rio de Janeiro, 28308. É importante sempre, como profissional, identificar nosso registro, né? E principalmente como psicólogo clínico, até porque, doutora, nós convidamos, o programa Viver Bem é um programa de psicologia e espiritualidade, mas nós convidamos alguns outros profissionais que não são psicólogos, como tivemos uma enfermeira, já tivemos professor, médicos. Por quê? Estamos atentos à necessidade de nossos ouvintes. E por falar em você, amado ouvinte, quero convidar a participar, a enviar as suas dúvidas, a dar sugestão de temas e assuntos. É só fazer o contato através do nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. E a equipe da rádio estará afinadinha para fazer esse registro e passar aqui para o time do programa. Vamos começar a pergunta que não quer calar. Eu sou uma pessoa sensível, doutora Tereza. Qualquer coisa eu já sinto assim. Liguei num filme e se tiver tristeza eu choro junto. Mas o que são pessoas altamente sensíveis? Pais, o que são as pessoas altamente sensíveis?
Então, as pessoas altamente sensíveis, esse é um traço de personalidade inato, né? Uma coisa que a pessoa já nasce com essa característica. E é um traço que foi descoberto há muito pouco tempo. Uma psicóloga americana chamada Elaine Aron, no começo da década de 90, ela começou a pesquisar e descobriu esse traço de personalidade. Ou seja, as pessoas que nasceram antes da década de 90 não tiveram oportunidade de ter esse traço identificado ainda na infância. São pessoas que têm um processamento sensorial mais intenso, mais profundo. O cérebro das pessoas altamente sensíveis, ele funciona um pouco diferente das pessoas que não são altamente sensíveis, porque absorvem mais os estímulos externos e os estímulos internos também, as mensagens do próprio corpo, captam mais as sutilezas do ambiente. Então, se esse traço não for trabalhado, e quanto mais cedo começar a ser trabalhado, melhor, pode causar uma sobrecarga sensorial e até um esgotamento físico e mental na pessoa. Então, o ideal é ser identificado ainda na infância, para a criança já crescer num ambiente favorável, com tranquilidade, sem excesso de estimulação, que aí a criança consegue se desenvolver com mais plenamente, senão cai numa hiperexcitação por causa do excesso de estímulos. Essas crianças que fazem muitas atividades, que têm muita estimulação, se for uma criança altamente sensível, ela fica sobrecarregada e não consegue se desenvolver. Sim, muito interessante o que a doutora Tereza Teles está colocando, e me vem até uma curiosidade, claro. A criança, a doutora falou de criança e falou de estímulos. É possível, né, que uma criança sensível, normal, todo ser humano é sensível, cada um tem um grau de sensibilidade, até quando a gente fala de ansiedade, que todos nós somos ansiosos também. Tem pessoas altamente ansiosas porque desenvolveram a partir de fatores externos provocados, né? Externamente a pessoa desenvolve um desequilíbrio. Existe isso na questão da sensibilidade com criança? O que eu quero dizer, podem existir fatores ou estímulos que transformam a criança que só é sensível em altamente sensível? Não, o traço ele é inato, então já é uma coisa orgânica, né? O cérebro já nasce com essa hipersensibilidade. Então, uma criança que não nasce com essa característica não pode se transformar em altamente sensível. Agora, dentre as criaturas que são altamente sensíveis, crianças e adultos, os pesquisadores eles fazem uma graduação, né? Então tem uma variação, eles dão o nome de orquídeas, que seriam os mais sensíveis, com a maior sensibilidade, porque a orquídea é uma flor que ela precisa de todo um ambiente propício para ela nascer, para ela crescer. Ela não cresce com facilidade em qualquer ambiente. Aí tem as tulipas, que são os intermediários na sensibilidade, que já é uma flor que nasce com um pouco mais de facilidade, e tem os dentes de leão, que são aquela flor que pega fácil em qualquer ambiente, então são, dentro da sensibilidade, seriam os menos sensíveis. Mas essa graduação, uma própria pessoa pode ser orquídea e trabalhar essa alta sensibilidade, se transformar numa tulipa e até num dente de leão. E com isso você otimiza essa sensibilidade, né? Você Sim, usa de uma forma mais construtiva. sim, mais positiva, né? E a pessoa consegue autorregular? É precisa de práticas para essa autorregulação. Entendo. Essas práticas podem ser o mindfulness, que é a atenção Sim, plena, em português, que traz você para o momento presente. Pode ser trabalhos corporais, como relaxamento, yoga, trabalhos que tragam consciência corporal.
Pode ser meditação, meditação ajuda muito a regular a autossensibilidade. Contato com a natureza, uma coisa muito importante para as pessoas altamente sensíveis. Você recupera as suas energias na natureza. Então, isso seriam dicas de como regular essa autossensibilidade. Muito interessante. Vamos entrar também nessas dicas, mas mamães, papais, titias que nos ouvem, nos escutam agora, também pode estar curioso como identificar como características, né? Como identificar se aquele bebezinho, que já que é um traço nato, ou bebezinho, aí eu estou me referindo a um aninho, 2 aninhos, né? Como identificar se a criança está fazendo birra, que é normal nessa idade, se a criança, ou se a criança é altamente sensível, existe mais choro, quais as Geralmente os expressões? bebês altamente sensíveis, eles, como o próprio nome diz, eles têm uma sensibilidade maior ao frio, ao calor, à Sim. fome. Então eles choram mais. Até o toque mesmo, se você vai tocar no bebê, você sente uma reação do corpo de mais de sensibilidade, tudo. Agora essas características às vezes vão ficando mais claras conforme a pessoa vai crescendo, né? E como foi um traço descoberto só na década de 90, eu acho até importante que todas as pessoas que estão nos ouvindo possam olhar para si, olhar para as pessoas que são conhecidas, família, amigos, para identificar, porque às vezes a pessoa só descobre essa alta sensibilidade bem tarde na vida, quer dizer, foi o meu caso, por exemplo, né? Eu cresci Sim. sabendo que eu era sensível e tudo, mas eu só descobri essa alta sensibilidade, esse traço que existe, tem no máximo uns 4 anos. Então você vive melhor depois que você consegue identificar em você ou nas pessoas que você convive essa alta sensibilidade. Quais seriam essas características? A pessoa altamente sensível, ela fica mais no cérebro límbico, que é o emocional. Está mais conectada com as emoções do que com o cérebro cortical, que seria o cognitivo, né? Então isso traz um esgotamento, uma perda de energia, porque você são pessoas mais emotivas, que se emocionam com mais facilidade. Isso traz um cansaço. São pessoas que ficam atordoadas em ambientes confusos, que tem muita luz, muito barulho, e a Muita pessoa, muita gente. gente, muita confusão, a pessoa se sente atordoada, são afetadas por cheiros fortes, por tecidos ásperos. Você veste uma roupa que tem um tecido que fica áspero na pele, aquilo incomoda mais. Então, até no bebê você pode ver isso também. Bota uma roupinha que está dando alergia e tudo. Então, são uma série de fatores que você vai percebendo que você tem uma alta sensibilidade. As pessoas altamente sensíveis, elas têm uma necessidade de se retirar periodicamente para recuperar suas energias, ficar consigo mesmas. Então você tem que conseguir um equilíbrio entre se relacionar, se expor e se retirar para recuperar as energias. São pessoas muito empáticas, são afetadas pelo humor das outras pessoas. Então, às vezes você está bem, mas tem uma pessoa que está muito triste ali do seu lado, você acaba absorvendo aquela tristeza. Muito interessante, doutora Tereza. Eu sei que tem, até como psicóloga, né, que existem diversas outras características. Gente, esse programa que é de psicologia e espiritualidade e que nos leva, nos ajuda a fazer uma reflexão sobre a vida que a gente tem. Nós atendemos às sugestões de ouvintes, quando você que nos ouve agora também caminham, ligam para a rádio e pede para que os psicólogos abordem um determinado assunto. E assim, o assunto de hoje, pessoas altamente sensíveis, nasceu. O assunto de hoje é esse. Um dos ouvintes
entrou em contato por e-mail, nosso e-mail é o viverbem@radiocatedral.com.br, entrou em contato por e-mail e nos sugeriu que fizéssemos um programa sobre a sensibilidade, porque este ouvinte identifica pessoas no trabalho imensamente sensível. E aqui estamos com a doutora Tereza Teles, ela que é paroquiana da Santa Mônica, ali do Leblon, aqui pertinho da rádio. A rádio fica na Glória, gente, na Benjamin Constant. E a doutora Tereza, que é psicóloga clínica, que é arteterapeuta e está respondendo muito bem, com muita propriedade, o tema de hoje. Ela é a nossa convidada e que estreia hoje no programa. Doutora Tereza, que a sua filha faz aniversário hoje. Está fazendo. Está completando aí a Lívia, 19 né? anos. 19, Lavínia, 19 anos. Doutora, tem uma pergunta que nos chega. Olha que interessante. A alta sensibilidade pode ser confundida com timidez? Pode Por quê? ser confundida com timidez. Daí a importância da gente conhecer o traço, né? O autoconhecimento, para a pessoa saber que é altamente sensível ou para saber que está se relacionando com uma pessoa altamente sensível. Senão, o traço de personalidade pode ser confundido com timidez, com fraqueza, com frescura, pode ser confundido com várias outras características e, na verdade, é uma alta sensibilidade. Sendo que a timidez, ela é aprendida, né? A pessoa não nasce tímida. E a alta sensibilidade não, ela já é inata, a pessoa nasce com a alta sensibilidade. Inclusive, algumas pessoas altamente sensíveis, elas são extrovertidas. Existem pessoas altamente sensíveis e extrovertidas. A maioria é introvertida, mas existem algumas que são extrovertidas. O Jung, né, o psiquiatra do século passado, que dividiu as pessoas em introvertidas e extrovertidas, ele próprio foi uma pessoa altamente sensível e identificou que o lado direito do cérebro das pessoas altamente sensíveis, ele atua mais que o esquerdo. Então é mais o lado da imaginação, da criatividade, da intuição. As pessoas altamente sensíveis geralmente têm essas características. Já estou me encontrando em pessoas altamente sensíveis. A gente descobre, às vezes, em qualquer momento da vida. É verdade, né? como você, né, doutora? Pois eu descobri tarde, inclusive. Isso. Outra pergunta muito, muito interessante e nos chega agora pela ouvinte, não quer se identificar, a ouvinte, mas é muito pertinente ao momento atual. A pergunta é: que tipo de impacto tragédias como esta que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que tipo de impacto pode afetar a uma pessoa altamente sensível? As pessoas altamente sensíveis são muito empáticas, né? Tem essa coisa de sentir a dor do outro. Então a pessoa pode ficar muito abalada. Existem pessoas que estão muito abaladas com essa coisa, mesmo estando longe, morando em outra cidade, em outro estado, mas a pessoa sofre junto com aquele sofrimento que as pessoas estão passando. Tanto esse problema que está acontecendo das enchentes no Rio Grande do Sul, ou as guerras, a guerra da Ucrânia, as guerras que aconteceram no Oriente Médio, tudo, aquilo tudo causa muito sofrimento, né? Tanto que é bom, às vezes, até a pessoa altamente sensível, não assistir tanto noticiário, tudo, porque aquilo pode abalar, e se abalar demais, você não vai conseguir ter um comportamento construtivo, de tentar cooperar de alguma forma. Você vai ficar ali abalado e pode até cair numa depressão. Quer dizer, o ideal é que você consiga um equilíbrio
para conseguir que essa empatia atue de uma forma positiva, né? Certo. E aí eu vou dar uma logodica, dica para buscar o equilíbrio em situações que são imprevisíveis ou tragédias que acontecem em nossas vidas, que não temos domínio, buscar um profissional da Ah, psicoterapia. A primeira é tomar consciência. E depois, com a liberdade e responsabilidade, buscar um profissional especialista em saúde mental, emocional e, claro, psicólogo primeiro. Alguns vão direto para psiquiatra, com todo respeito aos colegas médicos, psiquiatras, mas talvez nesse tema e nesse assunto buscar um profissional da psicologia, um psicólogo que sim poderá orientar e ser ponte caso haja necessidade de uma intervenção de psicofármacos. A doutora quer falar algo mais sobre essa pergunta? eu acho que é isso. No caso, às vezes as pessoas precisam de ajuda, como você está dizendo, para conseguir que essa empatia não traga uma Comprometimento, né? depressão, uma situação mais crítica que a pessoa não consiga nem atuar de uma forma construtiva, Certo, né? que afeta, pelo que eu estou assim entendendo, a doutora colocar, afeta inclusive as atividades da vida diária. Com É porque certeza. hoje a tragédia, né, do Rio Grande do Sul afeta todos nós, mas precisamos ver aquilo que somos capazes de ajudar, e aí eu faço questão aqui na Rádio Catedral de divulgar que o grupo de psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio está à disposição como voluntários a atender as vítimas direta ou indiretas, as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Nós formamos um grupo aqui, temos um cadastro, profissionais capacitados, profissionais com seu conselho em dia, estamos à disposição. Está sendo divulgado entre as nossas arquidioceses, a Arquidiocese do Rio, com a Arquidiocese de Porto Alegre, e temos um grupo à disposição. Se você conhece alguém que está passando por algum trauma e que mora no Rio Grande do Sul ou que tem ah, parentes que estão nas áreas de maiores tragédias, entre em contato aqui com a gente, seja pelo Instagram, pelo nosso e-mail, ou aqui até pela Rádio Catedral, pode falar comigo ou qualquer um daqui da equipe. Então é muito bom divulgarmos, né, doutora Tereza? A doutora Tereza também é uma das voluntárias, eu também, e tantos outros colegas, amigos em Cristo, psicólogos capacitados a atender a essa demanda, Eu acho importante a gente, profissional de saúde emocional, saúde mental e também cristãos que somos, né, a gente se solidarizar e oferecer o nosso serviço para poder contribuir de alguma forma. Certo. Uma outra pergunta. Como a sociedade valoriza ou não as pais? Gostei de falar pais. Gente, pais são pessoas altamente sensíveis. Como a sociedade valoriza ou desvaloriza? Essa questão, a alta sensibilidade, ela é valorizada de forma diferenciada, dependendo da cultura que ela está inserida, né? Por exemplo, um estudo que eu vi de um pesquisador mostrou que na China as pessoas tímidas, as crianças tímidas, sensíveis, elas eram as mais escolhidas para brincadeira, para amizade. E tanto que na língua da China, né, o mandarim, a palavra tímido significa bem comportado, bom. A palavra sensível significa compreensivo.
Então, é uma cultura em que a alta sensibilidade é valorizada. As culturas em que a alta sensibilidade é mais valorizada são Japão, Suécia e China, porque são culturas mais femininas, né? Dentro daquele do yin yang, né? Que a gente conhece, são culturas mais yin. Então a sensibilidade é mais valorizada. Agora as culturas agressivas, que gostam de olhar para fora, se expandir, competição, vencer, aí não valorizam tanto a alta sensibilidade. São culturas mais masculinas, mais yang. Então vai depender muito da cultura em que a pessoa está inserida, né? Quais são algumas recomendações ou conselhos para se utilizar a alta sensibilidade de forma construtiva? Olha, eu acho que a primeira atitude é o autoconhecimento. É a pessoa saber que é altamente sensível, conhecer que o seu cérebro, o seu corpo funcionam de uma forma diferenciada e com isso você aprender a lidar com isso e se conhecendo, né? Porque somos 20% da população, acho que ainda não tinha dado esse dado. 20% da população do planeta é considerada altamente sensível, então não é pouca gente, né? Outra recomendação seria ressignificar o passado, dependendo de quando você descobre o traço, à luz da consciência de ser altamente sensível. Então, você entender certos comportamentos, certas atitudes que você teve na sua história de vida, à luz de saber, eu sou uma pessoa altamente sensível, por isso eu me comportei daquela forma. E com isso você consegue recuperar a sua autoestima, né? Em vez de ficar se cobrando, se criticando, porque as pessoas altamente sensíveis, elas costumam ser muito exigentes consigo mesmas, se cobram muito. E a partir do momento que você conhece que tem esse traço, você começa a compreender mais as suas reações, as suas atitudes. Então, ressignificar o passado é um conselho importante. Outro seria curar as feridas interiores. Quer dizer, curar as feridas interiores é importante para todo mundo, né? Mas Sim. as pessoas altamente sensíveis, elas costumam ser mais afetadas pelos problemas familiares, escolares, que têm acontecido na infância. Separação de pais, morte de algum ente querido, bullying no colégio. Então, essa cura interior se torna ainda mais necessária. Outra recomendação é esse equilíbrio entre você se expor ao mundo, dar sua contribuição e ficar recluso, recuperando as suas energias. Encontrar esse equilíbrio entre esses dois movimentos. E, por fim, a consciência corporal, né? Você trabalhar as emoções que estão todas guardadas no corpo, né? Então, acreditamos que existem terapias complementares à psicoterapia que possam ajudar as pessoas altamente sensíveis. Sim, a terapia corporal ela é bastante recomendada porque as emoções ficam todas presas no corpo. Então tem técnicas, né, que os terapeutas corporais utilizam para ir desbloqueando essas emoções e até para ter o controle da sensibilidade. Você às vezes está numa situação que você não tem como sair, está num ambiente tumultuado, uma situação que está te deixando estressada. Aí você aprende algumas técnicas, algumas são técnicas simples. Tem, por exemplo, o abraço da borboleta. Aí você pega e fica assim, batendo nos seus ombros com calma, como se você estivesse se dando um abraço. Aquilo vai serenando a sua energia, acalmando a sua sensibilidade e você consegue lidar melhor com a situação. Coisas que você pode praticar em qualquer situação. Muito interessante. A doutora dá cursos, faz oficinas sobre Eu isso. utilizo, às vezes, algumas técnicas no atendimento em consultório. Ainda não comecei a dar curso, mas é uma boa É uma ideia. boa ideia. É uma E boa quem ideia. sabe trazer como
uma palestra aqui para o nosso grupo de psicólogos, né? Com Falar certeza. sobre esse tema e nos orientar. Eu adorei esse abraço da borboleta. Vou me abraçar, vou borboletar, né? É uma coisa que você pode fazer em qualquer. Você está na Simples. condução, você está no metrô lotado, aí você vai, só faz assim, que aquilo está Ninguém te nem estressando, percebe, aquele né? monte de gente. Aí você faz assim, não está incomodando ninguém, ninguém nem está percebendo. E aquilo vai acalmando o seu sistema nervoso, você vai ficando mais em equilíbrio. Então são técnicas simples, não tem muito mistério, não. Mistério, né? A respiração, a A respiração meditação, o consciente, relaxamento, a yoga, tudo isso tudo. pode, podem ser chamados de técnicas complementares. E a gente está vivendo uma época de muito estresse, né? As pessoas estão Sim, muito estressadas, sempre todo mundo correndo, com pressa, certo. buscando alguma coisa que não sabe nem onde é que está. Então, nós psicólogos, a gente faz esse trabalho de olhar para dentro, né? Da pessoa começar a procurar as respostas dentro de si, em vez de ficar buscando fora alguma coisa que você não sabe nem o que, que é, para aplacar um pouco esse estresse, né? Sim, verdade. Olha, perguntas e mais perguntas chegando. Esse tema está assim despertando a curiosidade nos nossos ouvintes. Olha que interessante. Como as pessoas sensíveis costumam lidar com as críticas ou feedback negativo? Pois é, as pessoas altamente sensíveis são muito empáticas, né? Como eu já falei, sentem muita dor do outro, são muito exigentes consigo mesma. Às vezes ficam ressentidas porque se doam demais e não recebem tanto quanto gostariam. Antes da pessoa compreender o traço de personalidade, é comum você se sentir diferente da maioria, você se sentir incompreendida. Aí você pode ficar sobrecarregada por não saber se autorregular. Uma série de situações que antes de você conhecer que tem esse traço, você pode estar enfrentando e receber esse feedback negativo porque a outra pessoa também não sabe que você é altamente sensível, então critica, então enxerga de uma forma negativa o que você está demonstrando, né? Então eu acho que assim é fundamental conhecer o traço para poder elevar a autoestima, né? Você gostar de si, aceitar o traço que você tem esse traço e aprender a conviver da melhor forma, né? De uma forma construtiva. Então veja, o autoconhecimento também é um benefício do processo psicoterápico. O autoconhecimento, o autocontrole das próprias emoções, tudo isso os profissionais da psicologia ah, desenvolvem, né, para que o paciente possa adquirir, chegar nesse lugar E de é tão importante, autocontrolar. né, doutora Sônia, a gente não vê geralmente as pessoas indo buscar terapia para adquirir autoconhecimento, esse movimento. Geralmente vai buscar porque está com algum problema, né? Normalmente é isso. Estou aqui com a doutora Teresa Teles, ela que é junguiana, ela que é psicóloga clínica, palestrante, autora de livro, li um livro maravilhoso. Ao final ela fala um pouquinho sobre esse livro. Eu ganhei de presente. Então, doutora Teresa Teles, tem perguntas chegando, mas antes eu quero mandar um recadinho aos nossos ouvintes que chegaram agora, que ligaram o seu rádio agora. Se você perdeu o início do nosso programa, daqui a uma semana corre no canal do YouTube da nossa Rádio Catedral e nos procure, porque estaremos lá o programa inteirinho só para você. E divulgue também o nosso Instagram, que é o PGM Viver Bem. PGM Viver Bem, tudo junto.
Nos encontre lá e nos siga, que nós precisamos dessas curtidas de todos vocês. Doutora Teresa, me perguntaram aqui, da produção, quais as profissões onde as pessoas altamente sensíveis são mais encontradas. Existe isso? Existe sim, porque as pessoas altamente sensíveis, elas são pensadoras, filosóficas, gostam muito de refletir sobre questões espirituais, existenciais, o sentido da vida, o significado da morte. Então, esses assuntos que motivam a pessoa altamente sensível acabam conduzindo para áreas mais determinadas. Então, a gente encontra muitas pessoas altamente sensíveis entre escritores, historiadores, filósofos, artistas, psicólogos, teólogos, professores e pesquisadores. São as profissões mais que incluem pessoas altamente sensíveis porque estão voltadas mais para esse lado, tanto a psicologia, de tratar o ser humano, a teologia, do lado espiritual, a conexão com Deus, a arte, que envolve muita sensibilidade, a filosofia. Então, essas profissões geralmente são as escolhidas pelas pessoas altamente sensíveis. Que interessante, né? É claro que existem outras também, Claro, claro que também existem pessoas altamente sensíveis que ainda nem identificaram que são pais. E exato. aí podem, correm um risco até de ter um equívoco, achando que naquela profissão, o problema está na profissão, é porque ela não identificou ainda que é uma pessoa altamente sensível e se sente muito afetada, né, no É uma desenvolvimento. transformação na vida da pessoa depois que você se identifica como sendo uma pessoa altamente sensível, você começa a se aceitar muito mais, a compreender melhor suas atitudes, suas reações e a regular essa alta sensibilidade para ficar num comportamento mais equilibrado, né? Não ficar tão oscilando de acordo, por exemplo, essa coisa de você se afetar com o humor das outras pessoas. Você começa a aprender a dar um limite. Espera aí, eu estou me sentindo assim, a outra pessoa está se sentindo diferente. Você não permite mais absorver tanto as emoções, os humores dos outros. Então é muito importante, acho que a gente está aqui falando na rádio para as pessoas que estão ouvindo já se ligarem e começarem a olhar para si, olhar para quem está do lado. Será que você é uma pessoa altamente sensível? Então isso explica muita coisa do comportamento da pessoa, né? É fato, doutora Tereza. E uma pergunta também muitíssimo importante, acredito, ouvintes, fiquem ligadinhos a essa resposta. Pessoas altamente sensíveis são mais propensas a crises de ansiedade ou de pânico? Sim, se você não souber controlar, de regular essa alta sensibilidade, a ansiedade toma conta com certeza, porque você está ali com o seu sistema nervoso todo desregulado. A gente que vive em cidade grande, né? O ideal Sim. seria a pessoa viver assim num lugar tranquilo, ouvindo o barulho dos pássaros, sem trânsito, sem confusão. A gente que vive em cidade grande, quer dizer, você está a um passo do estresse, da ansiedade. Se você não souber usar essas práticas que a gente já falou, da meditação, da atenção plena, do relaxamento, contato com a natureza, você acaba entrando numa ansiedade que está no pânico. É fato. Cada vez mais a psicologia ela pode ajudar, né? Cada vez mais tornamos mais uma sociedade consciente de que há profissionais que podem ajudar, mas a família também pode ajudar. Qual seria a dica
para a família, para familiares ou até amigos de trabalho que identifique que tem convivência com pessoas altamente sensíveis? Eu acho que a dica principal é conhecer o traço, saber que isso existe. Porque senão, geralmente, muita gente fala que é frescura, ou que a pessoa é fraca, já começa a olhar de uma forma negativa. Se você sabe que isso existe, você pensa, não, essa é uma pessoa altamente sensível. E essa alta sensibilidade, se ela for bem recebida, se ela for bem acolhida, se ela for bem trabalhada, ela pode dar uma contribuição muito grande, tanto para a família, como nos ambientes de trabalho, pode ser um diferencial que tem a acrescentar. Agora, se a pessoa não se sente aceita, não se sente respeitada na sua característica, aquilo pode gerar um ressentimento e aí a autossensibilidade não vai ser canalizada de uma forma positiva, né? Então, o ideal é que as pessoas conheçam o traço para poder identificar na outra pessoa e conviver com isso da melhor forma possível. Doutora Tereza Teles, sua participação brilhante, né? Já fica o convite para retornar ao Obrigada. programa Viver Bem e anote na sua agenda, que eu sei que é muito concorrida, anote aí, em breve, trazer esse tema para todos nós do grupo dos Do grupo. psicólogos da Arquidiocese do Rio. Quero agradecer a sua participação Eu que brilhante, agradeço. agradecer em nome de toda a Rádio Catedral, a equipe técnica aqui da rádio, e pedir que a doutora deixe o seu contato para os nossos ouvintes e uma mensagem a todos eles. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, fazendo com que esse traço seja mais divulgado. Quanto mais pessoas conhecerem a alta sensibilidade, melhor para todos nós, enquanto sociedade, enquanto famílias, para todo mundo se relacionar da melhor forma. Eu atendo no consultório no Leblon, presencial, atendo online também. E meu contato WhatsApp é 21 do Rio de Janeiro, 998960257. E tem Instagram? Sim, eu estou inaugurando, acabei de inaugurar um Instagram voltado para crianças, mas eu continuo atendendo adultos também. É o Psi Tereza Cristina Teles. Certo, e eu quero agradecer também, quero falar em nome da Clínica Victor Frankl, eu e mais 16 psicólogos, todos católicos, um psiquiatra e uma neuropsicóloga, atendemos em logoterapia, que é a psicoterapia do sentido da vida, e eu quero deixar o nosso contato. O nosso fixo com a secretária Thais é 2135-1804 e o nosso WhatsApp é o 99506-6463. Pessoas sensíveis, somos pessoas. Eu quero agradecer por sermos sensíveis. Sabe por quê, gente? Para que possamos viver bem sempre a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.